Bom dia a todos, bom final de semana. Então vamos retomar o estudo do céu e inferno. Conforme combinado, a gente vai saltar do céu e inferno e vai dar uma olhada no nem céu nem inferno. Vamos começar na parte inicial do capítulo 7, que é Oito. na parte 3, terceiro item, parte inicial do capítulo 8 de O Céu e o Inferno, a fundamentação científica das leis da alma por meio dos fatos observados. E aí a gente vai até a conclusão, o porvir, que são o finalzinho, né, da obra. E aí a gente retoma nos anjos, né? Retomamos no céu e inferno nos anjos. Aí, né? Sim. Então tá bom. Como sempre, eu vou ler um parágrafo, se ele interrompe, aí a gente faz qualquer Esse eu coisa não aí. sei, porque esse daí a gente já. A gente já leu, né? É, esse eu não sei, eu não prometo. Esse daqui a gente já viu muita coisa, é verdade. Eu vou ler um pouquinho então. Qualquer coisa interrompam, amigos. Então vamos lá. Outro trecho importante, retirado de O Céu e o Inferno na adulteração, está nos 6 parágrafos presentes no início do capítulo 8 da edição original, As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Esse importante texto original da obra foi substituído, na versão adulterada, pelo extrato do artigo A Carne é Fraca, Estudo Fisiológico e Moral, publicado na Revista Espírita de março de 69, exato mês da morte do professor Rivail. Porém, a conclusão original foi retirada do artigo e os parágrafos finais foram alterados, dando outro sentido ao texto. O que Kardec desejava dizer com esse artigo da Revista Espírita é a absoluta responsabilidade individual que a liberdade de ação confere. Veja o parágrafo da Revista Espírita que não foi reproduzido no livro. Com o ser espiritual independente, pré-existente e sobrevivente ao corpo, a responsabilidade é absoluta. Ora, para o maior homem, o principal móvel da crença no nada é o pavor que causa essa responsabilidade. Fora da lei humana, é a qual se crê escapar, tapando os olhos. Até hoje, essa responsabilidade nada tinha de bem definida. Não era senão um temor vago, fundado, é preciso muito reconhecê-lo, sob crenças que não eram sempre admissíveis pela razão. O Espiritismo a demonstrou como uma realidade patente, efetiva, sem restrição, como uma consequência natural da espiritualidade do ser. É porque certas pessoas têm medo do Espiritismo que lhes perturbaria em sua quietude, levantando diante delas o temível tribunal do futuro. Provar que o homem é responsável por todos os seus atos é provar a sua liberdade de ação. E provar sua liberdade é levantar a sua dignidade. A perspectiva da responsabilidade fora da lei humana é o mais poderoso elemento moralizador. É o objetivo ao qual o Espiritismo conduz pelas forças das coisas. Então sou eu que vou parar aqui. Eu acho, na minha opinião, isso daí é o que tem de mais difícil para cada um de nós, eu acho. Para mim foi muito difícil e eu percebo nas pessoas essa dificuldade de você, a palavra aí é absoluto, né? Ou seja, de você ter absoluta responsabilidade individual que vem com absoluta liberdade de ação conferida. Eu acho que essa absoluta, assim, quando a gente entende isso, muitas dúvidas vão por água abaixo, entendeu? Muitos questionamentos. Mas tal coisa, ó, tal coisa você está assumindo absoluta responsabilidade por isso? Você está sendo absolutamente livre para tomar essa sua ação? Porque quando a gente se coloca dessa maneira, a gente muitas vezes percebe que a gente prefere a comodidade, o conformismo. Eu não quero ser tão livre assim, eu não quero ser tão responsável. E aí você, se não é absoluta, meu amigo, você cai para outros pensamentos, você cai para outros caminhos, entendeu?
que são, na minha opinião, no meu caso foi isso. A minha dificuldade está sempre nesse ponto. Como é que eu vou lidar com minha absoluta responsabilidade e liberdade de ação? Ou seja, não tem onde se esconder. Né? Quer dizer, não porque me obrigaram. Até aí você pode dizer que você, né, nós somos livres por dentro e até por fora. Não teve muita gente que lutou pela sua liberdade até o final? Então, até nesse ponto, a gente fica assim, né? Quer dizer, dá para ser livre, sim. Né? Dá para você ser livre e escolher, se não tudo ainda, grande parte das coisas a gente é capaz. E se a gente não é capaz, é porque a gente não evoluiu, obviamente, o suficiente. Esse é o nosso ponto de estrangulamento, eu acho, né? Como a gente não evoluiu em alguma coisa, naquele ponto que a gente não evoluiu, que a gente não compreendeu, não adquiriu a inteligência, a gente não tem como fazer uma escolha livre. Né? Então eu acho que esse ponto realmente, esse final do artigo, não sei se era isso que a Ariane comentou antes, mas essa parte do arquivo, do artigo, né? Provar que o homem é responsável por todos os seus atos, é provar a sua liberdade de ação. E provar a sua liberdade é levantar a sua dignidade. A perspectiva da responsabilidade fora da lei humana é o mais poderoso elemento moralizador. Porque nessa hora você tem que fazer, inclusive, o movimento de não se ver como humano, como uma personalidade. É interessante também, Satiro, porque eu acho que essa questão de colocar a responsabilidade na mão de cada um faz com que a gente faça o movimento contrário do que determinava as religiões anteriores, do que determina a sociedade, de você se acomodar ou falar, olha, você está passando por essa situação porque Deus quer, que a vida é assim, né? Isso tira essa perspectiva e faz com que a gente perceba que aqui, além de nós estarmos passando por um momento de aprendizado, a modificação da situação que nos incomoda, ou então alguma determinada questão que a gente perceba que o bem está numa outra perspectiva, faz com que a gente possa buscar isso. Fala, não, está na tua mão a responsabilidade, é autoria sua, então, para a gente construir, né, o bem agora e não ficar se acomodando justamente com que aquele velho discurso das religiões anteriores, né, das religiões comuns, vamos dizer assim. Eu fiquei pensando, né? A gente ouve bastante no que a gente está estudando, e não só dentro da doutrina dos espíritos, mas as sugestões que o Paulo dá, né? De outros filósofos, outros autores e tal, outros pensadores. Então, tem bastante liberdade de ideia, liberdade de consciência, liberdade de escolha. E liberdade, né? Agora, o que é que nos aprisiona? Porque se a gente tiver consciência do que nos aprisiona, a gente vai ter consciência da liberdade. Eu acho que se a gente não tiver ideia do que nos aprisiona, a gente não consegue usar a nossa liberdade de maneira total, né? O que nos aprisiona? Eu acho nas que... ideias, na consciência e na escolha. O que é que eu acho, assim, eu não vou separar. Liberdade é tudo, entendeu? Eu acho que é o que eu acabei de falar, que quando você compreende essa palavra absoluta, essa dúvida não pode existir. E para isso você tem que entender o conceito. Por que não pode existir? Porque ele está dizendo e mostrando para a gente de que nós somos absolutamente. Agora, se você tem alguma dúvida que você não é livre, então você não está compreendendo o conceito como ele falou. Primeiro ponto. Segundo ponto, na prática do eu, onde é que eu paro? Né? Eu paro quando eu encontro alguma coisa onde eu estou com um hábito condicionado, onde eu estou vivendo segundo condicionamentos, que eu não tenho uma compreensão suficiente para exercer a minha liberdade.
Porque a liberdade, ela não é exercida por vontade. É exercida por vontade, mas a vontade sucede a razão. E a razão necessita de inteligência. Então, se você está vivendo hábitos condicionados, seja lá por que for, se você não tem hábitos conscientes, se você não sabe o que você está fazendo, ou conhece-te a ti mesmo, você não vai conseguir, naquele aspecto, não é em tudo, naquele aspecto, exercer a sua liberdade. Então, a nossa dificuldade hoje está em conhecer esses aspectos. Na medida que a gente conhece, vai tomando posse deles, vagarosamente, a gente vai alcançando essa absoluta responsabilidade individual. Saber que os meus atos têm consequências para mim muito fortes. Entendeu? Ou seja, e se eu escolho não pensar, não agir como todo mundo me manda fazer, a escolha foi sua. Sou eu que fiz essa escolha. Eu estou abrindo mão da minha liberdade. Então eu vejo muito mais uma dificuldade nossa no estágio que a gente se encontra, né, quando a gente não entende algum aspecto, em alguma área. Agora, onde a gente entende, a gente consegue exercer essa absoluta responsabilidade. Porque quando eu não entendo, eu não sei dizer nem qual é a responsabilidade que eu tenho. Né? Qual é a responsabilidade que eu tenho nesse aspecto? Eu penso assim, entendeu? Né? Pode terminar, Satir. Não, pode falar. Terminou, Satir? Sim, sim. Então, quando na última ou penúltima live do Paulo, ele falou que essa parte inicial desse capítulo foi excluída, mas ela não tinha como ser excluída porque tem um artigo da Revista Espírita. Oi. Está muito baixinho. Seu som. E agora? Melhorou? Ainda tá bem baixinho. Melhorou? Melhorou um pouco. Bom, eu vou falar essa parte, depois eu reentro na coisa, senão eu perco aqui. Aí ele falou que tudo que tinha nessa parte inicial tinha a ver com esse tudo, né? Essa parte inicial tinha a ver com só com a Revista Espírita. E é justamente isso, que a carne, ou seja, a fisiologia da pessoa, não é responsável pelos atos, que é responsável é o espírito que é fraco, né? Então, aqui no artigo está escrito exatamente isso: desculpar-se seu defeito sobre a fraqueza da carne não é, pois, senão uma fuga falsa para escapar à responsabilidade. Bem lembrado. A carne é fraca porque o espírito é fraco. É em que se torna a questão e deixa ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. A carne que não tem nem um pensamento, nem vontade, olha só, que a gente tem estudado tanto, né? Não prevalece jamais sobre espírito, que é o ser pensante e que quer. É o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes a seus instintos, como o artista que imprime a sua obra, o material e a marca de seu gênio. Então, eu acho que isso também é complicado, mas é libertador, né? Porque está sob a nossa mão para poder mudar isso aí, né? Mas eu não uso a palavra complicado, amiga. Eu uso o seguinte: isso é desafiado. Esse é o nosso desafio. Se a gente está aqui ainda como ser inferior, é isso que a gente tem que superar. Todos nós, entendeu? Ou seja, todos nós temos que lutar contra esse pensamento materialista de que a gente está apegado às coisas materiais, que nós não somos isso, nós somos espíritos, nós temos total liberdade. Se não temos na carne, é porque nós ainda não conseguimos alcançar isso. Novamente, depende de nós, não depende de ninguém nos dar essa salvação. Exato. Nós nos salvamos disso. Então é exatamente isso. Eu só acho que a gente não pode ser muito rígido com a gente, porque a gente está no nosso papel de evolução moral. Entendeu? Assim, então a gente não é absolutamente livre nem responsável, porque nós ainda não conseguimos isso. Ninguém vai dar isso pra gente. Ou a gente consegue, ou a gente consegue. Não tem segunda opção. Entendeu? Não tem uma outra opção diferente dessa. Quer dizer, foi isso que eu falei no início. Essa dureza dessa verdade, desse ponto, é que é o nosso problema de lidar com isso. Somente agora que a gente é imperfeito, entendeu? Você acaba se pegando, contornando, dando jeitinho. Não, realmente eu não consegui porque tal coisa aconteceu,
porque fulano não me ajudou, sabe? Não interessa. Você arruma uma coisa fora de você para colocar a responsabilidade. Ou seja, você não percebe a sua absoluta responsabilidade. Né? Eu acho que compreender essa absoluta responsabilidade, e aí em parte dessa compreensão é teórica mesmo, não é prática, porque a gente não faz isso, entendeu? Compreender essa teoria e que isso é assim que vai acontecer um dia, é seguindo esse caminho com força. Senão você começa a desviar do caminho. Como, esqueci o termo que ela leu aí, mas você começa a escolher caminhos diferentes que não são esse caminho. E aí você vai se atrasando, você vai demorando. Você vai demorando para, imagino, né, para poder chegar lá. Porque você está fugindo da responsabilidade. Então, quando fizer alguma coisa que der errado, foi você que fez. É o famoso assumir a responsabilidade. Aí, se der certo, foi você que fez também. Porque aí a gente aprende quando dá certo, né? Se eu reconhecer que fui eu que fiz, não foi outro que me ajudou, eu estou aprendendo. Se eu reconhecer que eu fracassei, eu vou tomar alguma atitude para me melhorar. E eu estou aprendendo também, né, Satiro? E eu estou aprendendo da mesma maneira, entendeu? Então, o único caminho é esse. Agora, se eu me pegar, e todos nós provavelmente nos pegamos, né? Se eu me pegar não assumindo a responsabilidade dos meus atos, do que me acontece, como é que eu vou querer a liberdade? Quer dizer, se a responsabilidade não é minha, é de outro, então quem me dá a liberdade é o outro. Então eu dependo do outro. Tá lascado, porque tu nunca vai conseguir isso, entendeu? O outro, até porque o outro não tá nem aí pra você, né? Ninguém tá nem aí pro outro. Como é que eu vou afetar a sua liberdade? Vê que eu não consigo afetar? Eu posso te dar a ideia mais louca do mundo. Só vai funcionar se você comprar a ideia. Eu e não tenho força de imposição sobre você. Você é que compra a ideia de que você vai fazer dessa maneira. Que seja uma maneira que não é a maneira conveniente. Então, eu não tenho poder sobre o outro, de obrigar o outro a fazer nada. O outro é que se entrega, é que se deixa levar. E aí, como é que faz? E, na verdade, eu acho que a capacidade de escolha para cada um da sua própria jornada é do próprio espírito, né? Não é questão de estar ou não estar nem aí. Mas, assim, como que eu posso definir para uma outra pessoa o que ela, onde ela vai aprender, onde ela vai... Então, Sueli, e depois ele tá ouvindo melhor agora? Sim. Eu estou ouvindo bem, gente. Para mim tá baixinho a sua voz. Então, aí realmente no parágrafo seguinte, aqui ele fala assim: a razão diz que as consequências dessa responsabilidade devem estar em razão do desenvolvimento intelectual do espírito. Quanto mais ele é esclarecido, mais é indesculpável. O selvagem, ainda vizinho da animalidade, que cede ao instinto do animal comendo seu semelhante, é, sem contradita, menos culpável que o homem civilizado que comete uma simples injustiça. Entendeu? Perfeito. Então, é aquilo que vocês falaram, não adianta, a gente tem que saber o quanto que a pessoa tem o desenvolvimento intelectual para aquilo, né? Então, a gente tem que se desculpar um pouco, né? Também. Né? Assim, a gente tem que... Não é tão elevado assim, né? Não, a gente não é nem um pouco elevado. Né? Essa semana eu escutei uma coisa interessante. Quanto mais a gente percebe os nossos erros, a gente precisa perceber os nossos erros, as nossas necessidades de aprendizado, as nossas dificuldades, porque quanto mais a gente entende isso, mais a gente também percebe que o outro também erra e para de cobrar tanto das pessoas, entendeu? Justamente. Porque não tem sentido cobrar uma posição. Não por que eu acho que você tem que fazer tal coisa ou não tal coisa? Gente, é da liberdade, eu estou falando da liberdade. Mas é isso mesmo. É liberdade. É liberdade. Como que eu vou definir o que é melhor para o outro? O outro que vai saber o que é melhor para ele, não é verdade? E quando a gente sai dessa posição, a vida fica muito melhor, né? Porque você para de julgar o outro, para de ficar, nossa, ele me faz perda muito de mal. tempo, né, que a gente tem. E, Paulo, olha que coisa boa. Você começa a perceber que, assim, você não sabe o que é melhor para o outro. Então, fica Isso, justamente. E é engraçado, porque você fala, a gente sabe que
em espírito a gente se conversa sem saber, né? E quando a gente muda dessa forma, o outro muitas vezes também muda com a gente, né? Sem nem saber. Isso ali ficou com uma cara eu acho que bonita isso aí. daí é um exemplo. Você acabou de falar um exemplo do crescimento social que a gente tem. Entendeu? Ou seja, a gente como grupo afim, que seja aqui no estudo, a gente muda. E os outros mudam com a gente. Entendeu? A compreensão de um acrescenta para outro. Né? Quer dizer, até porque você vê, quem não quer ser acrescido de nada, das ideias que estão rolando aqui no grupo, sai fora. Não, o que eu estou fazendo aqui? Não me serve para nada. Não, isso é em qualquer grupo. Agora, isso me incomoda, né? Não interessa o motivo. Pode ser incômodo, pode ser a pessoa simplesmente ela não percebe aquilo naquele momento dela, ela não percebe. Pode ser por, sabe, por inúmeros motivos, não interessa. É um problema da pessoa, entendeu? Mas ela não vê ganho nessa troca. Então ela se afina com outros grupos, entendeu? Onde ela vê algum ganho para ela. Isso é assim que a gente é. A gente é assim tudo, entendeu? Então, mas o que você falou, essa profundidade de entender, o conhece-te a ti mesmo é a grande sacada. Eu acho que para iniciar esse movimento, entendeu? Porque você só vai resolver aquilo que você conhece. Então, se você não reconhece em si aquilo, né, aquilo que você faz, fica complicado. Se você reconhece no outro alguma coisa que te incomoda, eu acho que isso é muito mais uma pista para você do que um alvo, um foco para você resolver a vida, seja lá de quem for, sua ou dos outros. Porque eu acho que tá me dando, ó, aquilo que a psicologia diz isso pra gente, né? Ó, cuidado, você está se incomodando muito com aquilo, talvez isso esteja incomodando porque você tem alguma questão nesse aspecto. Você tem alguma questão para resolver nesse aspecto. Alguém levantou a mão aí. A Ariane lê nesse trecho aí da Revista Espírita, eu não li ainda. Você fala para mim novamente, Ariane, onde está? A carne é fraca. Está sem algo. Telepatia. Revista Espírita de 69, é o primeiro artigo de março. Um dos últimos escritos por Kardec, né? Pois é, isso que eu ia falar, quando exato. Ele morreu logo depois, né? Em maio. Né? Muito, só essa parte daí é muito bem escrita, né? Então, eu coloquei fraca, agora, viu, né? pessoal? Coloquei lá no chat um texto de um neurologista já do começo do século posterior que não nega o fenômeno mediúnico, né? Que mostra como é que a ciência teve num determinado momento, ela podia ter caminhado para uma ciência que não nega o fenômeno espiritual ou não. Ele fica no meio termo. Ele é espírita, não é? Não é espírita, mas está ligado com a turma da metapsíquica. E eu dei que o texto... Qual o nome dele completo? Joseph Grasset. Está no artigo, só baixar o artigo. Já baixei o artigo aí no chat. É só baixar o artigo. E depois, depois que a gente acaba a live aqui, o chat... Baixa agora. Mas o arquivo está aí, ó. Telegram. Tá no o Telegram. Tá aí. Já é bom jogar no Telegram. Não. Depois você põe lá no Telegram. Tá aqui. Por quê? Porque esse texto aí me lembrou o seguinte, eu estava lendo, como ele está falando uma coisa aqui que matou uma charada aqui, ó. No final do texto dele, ele fala assim, ó. A perspectiva da responsabilidade fora da lei humana. Né? Justamente. O Joseph Grasset vai trabalhar o seguinte. Como é que a justiça humana tratava as pessoas que eram meio insanas, meio loucas? Então ele vai falar, olha, né, já ouviu aquela expressão de médico de louco, todo mundo tem um pouco? Então todo mundo é meio louco, se for analisar do ponto de vista da coisa. Então ele fala assim que muitas vezes você está tirando, você isenta o cara de responder. E o cara tem condições de responder
parcialmente pelos atos dele. Me lembrou o finalzinho aqui, né? Fora da lei humana, ou seja, a lei humana é falha. É isso aí. Mas o que eles querem tomar aqui, o que o Kardec fala é o seguinte: a ideia de colocar a responsabilidade no indivíduo, sobretudo naquele que já tem consciência, e ele fica se usando de subterfúgios para não, né? Ou seja, a lei permite. Ok, a lei permite, mas é lícito? A tua consciência diz que é lícito? É. Esse é o problema. O ponto não é o que a lei permite. O ponto não é o que a lei manda fazer ou não permite. O ponto é como você faz as coisas responsavelmente. Então, É isso que a gente não quer, entendeu? Fala, não, mas a lei permite, então eu posso fazer isso. E a lei é variável. Não, tem coisas absurdas na lei que a lei permite. Estado de sítio. Está na lei, então... Ô, Conde, nem tudo que é legal é moral. É moral, exatamente isso. Perfeita a colocação. Isso. Né? Então, nem tudo que é legal é moral. A lei do homem evolui com o homem, com a moralidade do homem. Mas nota, gente, isso nós estamos falando entre nós. Vai falar para o pessoal de outros créditos, e mesmo dentro do espiritismo, não, eu segui a lei, está tudo certo. A responsabilidade é do outro. Bem, se tua consciência está te perturbando, não é do outro só, é sua também. Mas essa é a grande compreensão, e é o aspecto, na minha opinião, da psicologia da alma, entendeu? Que o espiritismo verdadeiro incomoda tanta gente. Né? O Pilatos lavou as mãos, não lavou? Pois é, muito fácil. Não vou decidir, vou deixar os outros. É muito fácil. Matou a responsabilidade dele, continua com a responsabilidade. Não, ele fez algo legal. Ele fez algo legal, mas não foi moral. Não. A lei permitia naquele momento. A lei permite, justamente. Então, mas e aí? Aquilo lá foi uma coisa... Não, justamente. Moral? Não foi. É porque você imputar responsabilidade aos outros não resolve nada. Ninguém consegue imputar responsabilidade aos outros. Ou a pessoa se sente responsável, ou ela não é ou não se sente. Ou ela é, ou ela não é responsável. Mas o meu parâmetro de comparação é a lei humana. Vai errar. Moralmente você vai errar. Inevitável que você vai errar, entendeu? Por quê? Porque as leis são criadas por homens. Quando que ela não é responsável? O que não quando que o indivíduo não é responsável? Tem momentos que não é responsável, mas você vai saber como. Como é que você vai... O próprio nome diz, a lei... É ele que vai julgar, eu sou responsável ou não? Ou é alguém que vai julgar e vai falar assim, esse sujeito não é responsável? Por exemplo, adolescente, né? Depende, eu acho, Rosângela, da sua algumas coisas que é resposta. criminalizada, né? Na justiça é criminalizada, e daí aí eles fazem todo um julgamento, tal, não sei o quê, aí coloca lá que ele é inocente. Se a gente estiver falando sobre a perspectiva da moral, da alma, da moral autônoma, ele é responsável na medida que ele sabe o que ele está fazendo, o que a gente acabou de falar, né? É esse o ponto. Carinha lá das cavernas. Mas aí nenhum de nós... Mas aí... É de acordo com o conhecimento que ele tem. Não, nenhum de nós tem capacidade de saber se o outro sabe. Esse é o ponto. Perfeito. O íntimo dele. O nosso ponto é o seguinte, a gente precisa de leis para viver em sociedade, porque nós somos imperfeitos. Sim. Ponto final. Isso é necessário. A lei é um meio de educação. Mas isso não torna a lei humana primordial para a gente viver. Fundamental. O fundamental é a responsabilidade que nós temos individualmente. É isso que deveria, no momento que isso tomar conta de cada um de nós, a humanidade não precisa mais de lei. Hoje e a gente tem lei também que é de acordo com a cultura daquele povo. Tudo, tem tudo. Daquela nação. Uma construção cultural. Né? Não está na legislação, é uma construção. Não está de acordo com a legislação. Não existe. Está de acordo com a lei que eles têm, segundo a crença deles, que muitas vezes é religiosa. Mas todas as crenças
tem erros. Não Qualquer é, crença não humana. é tipo, é a minha Isso- consciência. Não, eu Não, estou não, fazendo não, não, porque não, a minha peraí. religião diz que é assim. Não, Não. isso aí. Tem outra história. A minha Aí religião você permite. aí você está colocando, não, tá bem, você está colocando a alma, ou seja, o espírito encarnado. O espírito encarnado, nessa encarnação, ele está vinculado a uma determinada crença, mas ele não é todas as encarnações que ele está nessa determinada crença. E ele não é essa Eu- personalidade não. também, nem isso. Eu gosto muito do romance besta, mas ele trouxe uma coisa muito importante um romance chamado Atarev, que o indivíduo ele era um fanático judeu, odiava o Império Romano e atacava o Império Romano que estava subjugando Israel de todas as formas. E a irmã dele casou com um soldado romano. Aí ele morre e por uma razão ele volta como filho desse casal. Aí chega nesse casal, ele é educado durante as leis romanas. Aí ele vira um fanático defensor das leis romanas. E tem ódio a tudo que não é romano. Em suma, qual que era o problema dele? O problema dele é a lei externa ou é ele? O problema dele é o fanatismo que está nele. Fanatismo. Na outra encarnação, ele era totalmente contra Roma. Agora ele é totalmente a favor de Roma. E passou de uma encarnação para outra. Quantos espíritos não são assim? O O problema Conde, está onde? lembra? No espírito. O espírito que se agarra como uma forma de defesa para ele não ser perturbado pela consciência, então ele se atira aos excessos da veste que ele utiliza naquela vida. Não, e aí mostra. Conversa com paixão, não conversa, Então, o Conde, quer esse ver um fanatismo. exemplo? Né? Qual que é um dos maiores problemas que nós temos em todas, que está há milênios aí? Ideia de povo escolhido. Ideia de povo escolhido é inerente ao cristão? Não. É inerente ao árabe? Não. É inerente a todos. Não, e não é só na religião, e não é só na religião. Não é na religião. Pega, por exemplo, agora enfiar aí. Ai, o Brasil é a pátria do evangelho, o coração do mundo. Pronto, brasileiro agora. Até Quer dói dizer, nós espíritas que nascemos no Brasil, Somos o povo escolhido. escolhido. Aí vem um médium famoso e fala assim: espíritos franceses estão ameaçando a integridade do coração do evangelho. Pô, onde nasceu o espiritismo? Na França. Espírito é francês? O espírito é francês? piada, né? Algum espírito é francês eu desconheço? Nenhum espírito é francês. A personalidade pode ter sido francesa em algumas encarnações, mas o espírito não é francês. Né? Isso daí não é moda, vinho francês. Espírito não é homem, não é mulher, não é isso, não é aquilo. Passaporte do espírito. Então, mas pior que o espírito é Esse do homem. francês é boa. Então, pior que... Não, mas é remédio famoso, falando isso. Você pesquisa na internet, põe lá, espíritos franceses ameaçam. Pega lá quem está dizendo isso. O cara fala uma besteira dessa. O que me surpreende não é o cara fazer uma besteira dessa. É como o cara manipula e as pessoas aceitam isso como verdade sem reflexão. Mas o ponto que você colocou é perfeito. As pessoas aceitam não porque alguém vendeu ou impôs uma ideia, mas porque é o que você falou. Tá dentro, se está dentro de mim, eu vou vida após vida, personalidade, voltar no mesmo erro, voltar no mesmo caminho que eu tenho. Eu não sei se foi na Mafalda que eu vi, tinha uma frasezinha assim: ai, gente, isso está errado, nossa, mas isso vai tão de acordo com o que eu penso, por que isso está errado? É, muito boa. Exatamente isso. Então, assim... Quer dizer, quando vai o que te agrada, quer dizer que tem que estar certo o que te agrada? Não, isso. O texto bom é aquele que chega e fala, puxa, eu estava fazendo tudo errado. Ou, pelo menos, começa a te colocar em dúvida. Começa a te... não, justamente. Não vamos ser... você se questionar, ou seja, levanta questionamento. E é coisa, né? Então, a gente tem aquela coisa de se acomodar. Então, vamos lá. Acho que a gente desenvolveu bem esse ponto, que eu acho que realmente, logo de cara, é um ponto muito importante, né? Vamos seguir um pouquinho mais.
Todavia, o lugar correto desse artigo é na Revista Espírita, pois está em O Céu e o Inferno somente na versão adulterada, para ocupar o espaço dos parágrafos escritos por Allan Kardec no início do capítulo 8 da edição original. E está na versão adulterada com o texto original que inseriram adulterado. Adulterado. Que é para piorar. Adulterar a carne é fraca para inserir, para adulterar a obra do Kardec. Na nota ele diz aqui, ocorreu uma mudança de numeração na edição adulterada, sendo que o capítulo As Penas Futuras segundo o Espiritismo é o 8º na versão original, mas o 7º na adulterada. O nível da adulteração foi brabo, né? Então ele diz aqui, é bem fácil compreender o interesse do adulterador em retirar esse trecho inicial do capítulo, pois nele Kardec denuncia como falsas as teorias elaboradas por um só indivíduo, foi o caso de André Pesani, ou recebidas dos espíritos de um só espírito, ou grupo, foi o caso de Rustang. Também os sistemas dogmáticos das religiões e da filosofia, quanto às leis da alma, quando estão em conflito com a teoria moral espírita, por exemplo, as ideias de pecado e de karma como um deliberado castigo divino pela dor física, se enquadram no seguinte critério, que é o primeiro parágrafo dentre os retirados. Estando a sorte das almas nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, ninguém pode nesse mundo, por sua própria autoridade, decretar o Código Penal divino. Qualquer teoria não é mais que uma hipótese, que só tem o valor de uma opinião pessoal, e por isso mesmo pode ser mais ou menos engenhosa, racional, bizarra ou ridícula. Somente a sanção dos fatos pode conferir-lhe autoridade, fazendo-a passar à condição de princípio. Tem uma nota aqui, desculpe. Destacamos que na citação de O Céu e o Inferno, como esta, realçamos em negrito sempre que o texto original de Kardec tenha sido retirado na adulteração. Ele usa essa técnica aqui. Se ele citou aqui, está em negrita, é porque não existe na adulterada. Do ponto de vista do conhecimento científico, a teoria estabelecida a partir da observação dos espíritos em suas mais diversas situações da escala evolutiva tem a autoridade necessária para se estabelecer como princípio fundamental. Isso foi feito por Allan Kardec na segunda parte da obra, mas pode ser repetido e confirmado por outros grupos mediúnicos, usando os mesmos critérios em qualquer lugar, em qualquer tempo. Esse é um fundamento próprio do método científico, que o Espiritismo respeita. Consequentemente, as teorias heterônomas das religiões ancestrais e do materialismo, criadas pelos homens, são teorias falsas. Na ausência de fatos apropriados para definir sua concepção acerca da vida futura, os homens deram curso à sua imaginação e criaram essa diversidade de sistemas de que compartilham e que compartilham ainda as crenças. Antes do pensamento científico, os pensadores elaboravam suas ideias a partir do senso comum, de uma observação ingênua da realidade. Por exemplo, a maioria das pessoas acreditava que o Sol girava em torno da Terra, quando foi proposta a ideia de que a Terra girava sobre si mesma, explicando assim o movimento do Sol de um lado a outro do céu. Os opositores negaram essa possibilidade com o seguinte argumento: caso isso fosse verdade, se alguém desse um pulo em seu quarto e a Terra continuasse girando, ele deveria bater-se contra a parede. O dogmatismo é a atitude de aceitar sem discutir que as coisas acontecem da maneira como se aprendeu desde a infância, sem se questionar se a verdade poderia ser diferente. Nas primeiras civilizações, alguns homens da elite compreendiam parte da verdade, mas ensinavam falsas ideias para dominar os povos, mantendo os ignorantes submissos. Na Grécia, os iniciados conheciam a reencarnação, mas para assustar as massas, ensinavam que aqueles que cometessem delitos voltariam na forma de animais selvagens ou asquerosos. Foi assim que surgiu o infundado sistema da metempsicose, demonstrado como falso pelo Espiritismo.
Kardec explica que a doutrina das penas eternas está entre falsos dogmas, mas os materialistas, para combater ideias irracionais como essa, propõem a hipótese de que a alma não existe, caindo no equívoco oposto. A doutrina das penas eternas está nesse número. Esta doutrina teve sua época. Hoje ela é repelida pela razão, que colocar em seu lugar um sistema substituído por outro sistema, ainda que mais racional. Sempre terá apenas maior probabilidade, mas não a certeza. É por isso que o homem, chegando a este período intelectual que lhe permite refletir e comparar, não encontrando nada que satisfaça completamente sua razão e responda às suas aspirações, vacila indeciso. Uns apavorados pela responsabilidade do futuro e querendo gozar o presente sem constrangimento, procuram enganar-se e proclamam o nada após a morte, querendo assim manter a consciência tranquila. Outros estão na perplexidade da dúvida. O maior número crê em algo, mas não sabe exatamente no que crê. O Espiritismo surgiu quando o pensamento científico estava propondo uma nova era para o conhecimento humano. Ele se fundamentava na observação dos fatos, por meio dos quais podemos confirmar a veracidade das hipóteses estabelecidas. Mas como podemos estudar as leis dos espíritos se não podemos observá-los, nem o ambiente onde se encontram? Isso só foi possível pela iniciativa dos espíritos superiores, ligados ao nosso planeta, que se mobilizaram para explicar as leis naturais do mundo espiritual. É a realidade após a ilusão. Podemos dizer, então, que a teoria espírita foi criada por uma ciência dos espíritos, a partir dos estudos e observações que fizeram no meio em que vive, afirma Kardec. A doutrina espírita, no que se refere às penas futuras, não é mais fundada sobre uma teoria pré-concebida do que suas outras partes. Em tudo ela se apoia sobre observações, sendo isso que lhe dá autoridade. Ninguém então imaginou que as almas após a morte devessem se encontrar nesta ou naquela situação. São os próprios seres que deixaram a Terra, que vem hoje com a permissão de Deus e porque a humanidade entra numa nova fase, nos iniciar nos mistérios da vida futura, descrever sua posição feliz ou infeliz, suas impressões e sua transformação na morte do corpo. Os espíritos vêm hoje, em suma, completar nesse ponto o ensino do Cristo. Jesus... Oi, fala. Satiro, aqui quando ele fala, o espiritismo surgiu quando o pensamento científico estava propondo uma nova era para o conhecimento humano. Me parece que aqui é as ciências filosóficas, né? Espiritualizacional. Não, eu acho que isso aí é aquela ânsia que surgiu no período do espiritismo, do iluminismo, por mais conhecimento, por Isso ciência. também junto. É porque o 1800, 1900... esse é o grande movimento que a Terra fez. Aí até mesmo a na parte... que a humanidade fez naquela... Uma parte da humanidade, né? Mas muita gente conduziu isso e acelerou muito, né? Foi o início da parte científica no mundo. Vamos resumir dessa maneira aí. E aí o espiritismo estava no meio disso aí também, né? Aí ele fala aqui, né? Iniciativa dos espíritos superiores ligados ao nosso planeta que se mobilizaram para explicar as leis naturais do mundo espiritual. Isso. É a realidade após a ilusão. Aqui me parece também esses espíritos que a gente teve na humanidade que trouxeram ideias, né? Porque Gênios. se eles trouxeram essa ideia, eles usaram a razão, a vontade e a imaginação deles, né? Como teve pessoas aqui que ele citou que usaram a imaginação e construíram sistemas religiosos e dogmáticos, né? Teve espíritos que trouxeram ideias usando essas faculdades da alma. E eles, muitos deixaram algo escrito, né? E muitas pessoas escreveram sobre eles. Eu penso que esses espíritos na espiritualidade é que se comunicam, né?
e que faz parte da pleiade de espíritos da verdade. Não. Eu acho que é uma coisa natural. Eu acho que se a gente ficar imaginando que Você está resumindo as verdade, esses espíritos da verdade são santos, são assim, colocar distante da gente, sabe? Eu acho que não é legal. É que eu acho que assim, quanto mais a gente reconhece e aproxima eles, né, de que eles estiveram aqui enquanto seres humanos e que na espiritualidade eles têm uma percepção das faculdades deles muito mais ampliada e que viram que a gente estava em condição de receber esses ensinamentos. Daí o surgimento da doutrina dos espíritos. Porque a mediunidade é algo corriqueiro na humanidade, né? Desde sempre. mas eu acho que você Mas ela era usada em interesse próprio. Agora, com a doutrina dos espíritos, não, é usado para a humanidade, para passar a ciência. Você está atribuindo um fato, me parece, né? Posso estar equivocado, que não é bem assim, que é o seguinte: não há uma revelação pelos espíritos superiores. Lembra? Capítulo 1 da Gênese. O Kardec, ele trata de um espiritismo como revelação, mas é num contexto. A gente não pode querer usar esse termo como as outras religiões. Pois é, mas não há... Ele põe esse termo, mas num contexto. Não, assim, não há uma revelação por espíritos superiores. Ponto final. Isso não existe no espiritismo. Tá? O que você tem... você falou, por exemplo, tem alguns espíritos que nos trouxeram algumas informações. Chamados gênios, vamos chamar assim, como diz lá então, o de Sócrates, por exemplo. Quanto que o gênio do Sócrates... Não, Galileu, tem vários. Galileus, tem vários. As ideias que ele construiu enquanto ser humano aqui, que ele compartilhou. Porque eu acho o seguinte, que assim, necessariamente um espírito desse, por exemplo, ele não é um espírito superior que está com a pleiade da verdade. Ele sabe em algum aspecto algo muito profundamente, e ele, ao encarnar, vir por missão, que seja, se ele vem por missão, é porque ele não precisa mais encarnar. Mas vamos definir quem é que não precisa mais encarnar. Os espíritos bons já não precisam encarnar, muitas vezes. Não tem necessidade mais da matéria. Então não precisa ser um espírito superior. Primeira coisa. Só para a gente deixar isso claro, que a gente fica muito assim. E eu acho que se eu tenho alguma coisa que eu sei muito e eu posso contribuir, naquele aspecto eu sou um gênio. Eu posso ser um gênio. Segunda coisa, os espíritos que falaram com a gente, eles não são todos espíritos superiores. Muito pelo contrário. Pelo que a gente vê em Kardec, a grande maioria são iguais a nós. São literalmente iguais a nós. Não tem diferença nenhuma. Os que trouxeram a ciência a partir da observação no mundo espiritual, eu percebo que são espíritos mais elevados. Agora, aqueles como a gente... Mas por que você percebe que eles são mais elevados? Vai relatar o que está acontecendo Mas consigo. Por que você acha que os caras que trazem um aspecto científico são mais elevados? Por que eles são mais elevados? Então, Jesus, ele falou assim, vocês não estão entendendo o que eu estou falando, as palavras que colocaram na boca de Jesus. Vocês não estão entendendo tudo que eu estou falando, mas depois eu lhes enviarei o Espírito da Verdade. Ele pode ter falado de Espírito da Verdade, ou ele pode ter falado de Espíritos da Verdade. Aí vem uma pergunta, o que é a verdade? Né? Tem a verdade de cada um? Não. A gente pode até querer. Minha verdade é essa e pronto. Mas não tem a verdade de cada um. A verdade é única para todos. Ela é natural. Pois é, mas vamos lá. Ela é uma lei. O que faz com que você... Vou fazer uma pergunta diferente. O que faz com que você alcance a evolução moral, que é o nosso objetivo final para chegar na felicidade? É a inteligência? Não, é o desenvolvimento das faculdades da alma. E você... Então eu posso ser um cara feríssimo em música, vir para cá, ensinar música para todo mundo, que é um caminho para você chegar na inteligência, entendeu? E não ser um cara superior, e não ter evolução moral. Eu sou muito bom na técnica,
Eu sou muito inteligente, eu domino o conhecimento. Eu estou batendo nesse ponto. Não, mas cada um desenvolve numa área que ele vai desenvolvendo habilidades. Aí, quanto mais vamos supor, eu acho que para mim tá bom a habilidade que eu desenvolvi na área das artes, que seja música, pintura. Mas a gente todos nos desenvolvemos em todas as áreas. Ah, tá. Aí agora eu quero me desenvolver em outra área. Ah, eu quero me desenvolver em outra. E assim vai. Mas assim, isso aí você está falando, desenvolver inteligência. É o mesmo equívoco que você vê quando o pessoal fala: ah, porque os espíritos vieram de outro planeta para cá. Perfeito, vieram. Nós vamos, eles vieram, a gente vai de novo. Tudo bem. Mas o que eles trouxeram naquelas épocas foi inteligência. Não foi evolução moral. Eles não tinham evolução moral. Que a pessoa pode o cara que inventou a arma, o cara que inventou a pistola para matar outra pessoa, ele é um cara inteligente? Ele é extremamente inteligente. Não, ele é inteligente. Se ele usa a coisa para matar, ele não tem moral. Ele é extremamente inteligente, mas não, o uso que ele vai fazer, né? O uso que ele faz. A moral está no uso que ele faz da inteligência. Exato. O Paulo quer falar alguma coisa. Não, é só porque eu lembrei, quando a Rosângela falou do que é verdade, ontem eu estava lendo no Revolução Espírita, achei interessante o que o Paulo colocou, né? Que no que tange ao Espiritismo, a Kardec, né? Ele não buscava a verdade, ele buscava a hipótese que era mais aceitável, né? Justamente. Acho que isso era importante, né? Que é a capacidade que a gente tem hoje, né? Continua tendo. Só fazer um adendo aí do que ela falou da pistola, a gente podia falar da bebida também. Qualquer coisa. A questão é outra. Se você ler o livro do Condorcet, ele vai ter uma resposta sobre essa questão, que ele é o primeiro sociólogo, né? E o Condorcet ele serve de base para o lado positivo da sociologia. O Condorcet vai falar o seguinte sobre as armas de fogo, ele não vai ver como algo negativo. Ele vai ver como um avanço da humanidade, que a utilização dela no início não era com o intuito de matar o outro, era com o intuito de tirar, eliminar a opressão do nobre contra o camponês fraco. Pois mas a inteligência, ela não garante o uso moral. É isso que a gente tem que lembrar. Ou seja, o cara teve aí, qual que era a intenção? Você tinha um nobre antigamente, se você se lembra de Idade Média, como é que era? Primeiro o filho ficava com a herança, o segundo varão ia para a igreja, o terceiro ele era treinado na arte militar para conquistar a fortuna dele. Então, quando você via um cara treinado na arte, podia vir 40 camponeses em cima dele, que ele tinha o domínio da arte militar, ele conseguia eliminar os 40 camponeses. Mas com uma pistola, não. Ninguém chegava perto dele. Com a pistola, ainda que eles começavam aqueles duelos, lembra dos duelos? Ainda que ele fosse um exímio atirador, a chance do camponês conseguir meter um tiro nele era muito maior. Estando com uma arma, era muito maior do que o camponês com balanço e o nobre com toda aquela armadura que era para... Provavelmente o camponês morria. Já com a arma, a chance do camponês aumentava consideradamente. A arma de fogo, num primeiro momento, não é visto como algo negativo. Assim como a bebida. Eu acho que nada... nós temos um olhar, nada foi criado pelo homem com o intuito de ser ruim. Ele foi criado porque existe a possibilidade de se utilizar de uma maneira boa. O mesmo se dá com as drogas, gente. As drogas não são ruins, é o uso que a gente faz dela que faz ela ruim. Não, a verdade. Eu acho que Kardec coloca bem isso quando ele lembra o seguinte: a primeira coisa que a gente desenvolve é a inteligência. E ela precede a moral. Ela não é a moral. Aí, quando você parte para a evolução moral, que você usa razão e vontade... Coisa, viu? Satiro, nós temos de pensar que é a inteligência, mas as grandes invenções que surgem no mundo,
elas são utilizadas pela primeira vez para o bem. O homem que deturpa, pega o homem que deturpa, pois é, mas é isso. Pega o avião, qual que era o avião? Era vencer a distância. Mas esse é o nosso desafio. A fissão atômica. A fissão atômica também. Por que o Santos Dumont se matou? Porque ele viu aquilo que ele ajudou a criar servindo de arma de guerra. Não, sim. Mas o que eu estou te falando, Conde, é o seguinte, o que o Espiritismo nos mostra claramente isso, que a gente está falando. A inteligência, ela precede a evolução moral. A evolução moral é o uso das faculdades. Então, não confundir inteligência, conhecimento, com evolução moral. Cuidado. Você falar que uma pessoa é muito inteligente não diz nada para mim sobre a evolução moral dela. O uso que ela faz da inteligência dela, que é o que o Espiritismo nos ensina, o uso que eu faço da minha inteligência, entendeu? Eu posso usar os meus conhecimentos para controlar pessoas, ou eu posso usar para organizar e ajudar as pessoas. É o mesmo conhecimento, entendeu? Agora, como eu faço isso, como eu uso a minha inteligência e os conhecimentos que eu tenho, aí sim, isso daí, novamente, é primeiro uma escolha individual, depois uma escolha social, que todo mundo começa a acreditar que nós temos que matar a tribo do lado, extingui-la para a gente resolver e ter mais campo. É uma forma de você sobreviver, mas é a melhor forma. O questionamento moral, quando ele surge, você começa a se questionar, pô, eu não podia ter sido amigo do cara? E a gente trabalhar junto? Eu preciso ir contra ele? Entendeu? Eu não consigo chegar num termo comum. Por quê? Porque é o problema, todo problema nasce disso daí. Não, porque eu sei mais que ele. Então você coloca o saber à frente da evolução moral. Cuidado, não está à frente da evolução moral. É por isso que eu digo, na minha opinião, muitos gênios que vêm são muito inteligentes, mas necessariamente não são evoluídos moralmente. Outros são evoluídos moralmente, nos trazem lições morais fantásticas. Né? Aí provavelmente, a esses eu posso afirmar, não pela inteligência dele, mas pela moral dele, de que ele está se aproximando ou é um espírito superior. Mas não pela inteligência dele, a inteligência é inerente a muitos que não tem moral nenhuma. Só tomar esse cuidado em separar as coisas, senão a gente começa a interpretar quem sabe mais como sendo quem deve, quem tem mais elevação moral. E isso não existe. Em nenhum relacionamento humano isso é garantido. É um dos erros que a gente comete. Entendeu? É um dos erros que a gente comete. Né? Assim, é dessa maneira que eu vejo a coisa, né? Quer dizer, até olhando pelo aspecto do espiritismo, da teoria moral autônoma que a gente aprende, né? Primeiro a inteligência, depois a evolução moral. Deixa eu falar uma coisa, vocês verem se é por aí. Por exemplo, a inteligência, ela está ligada à vida humana, porque para a gente começar a desenvolver um meio... Não, para. Desenvolver o meio de viver Você já acabou de falar um conceito errado. Humana. Da onde vem a inteligência? Então, é aí que eu estou querendo chegar. Não. Porque, a princípio, a gente Quem tem a inteligência? É a matéria? Não. A gente tem a inteligência instintiva. Aí, desperta em ser humano, continua tendo a inteligência. Instintiva também. Mas aí a gente quem vai é ter a inteligência de construir uma casa, vamos supor assim, mais confortável, que a gente passe menos frio. Não, define a inteligência está na matéria ou está no espírito? Isso, essa é a pergunta. É isso, eu estou perguntando. Entendeu? Agora, vamos supor assim, aí a gente usa a inteligência para isso, entendeu? Para facilitar a nossa vida material, né? Para facilitar a nossa vida aqui enquanto ser humano no mundo encarnado. Com tudo que a gente tem aqui, tanto da natureza quanto do que a gente constrói. Aí a gente desencarna, a gente vai usar a inteligência lá no mundo espiritual da maneira que a gente usou aqui? Não, porque ela não precisa dessas coisas. Opa. Agora, a gente tá aprendendo com o espiritualizacional, que as faculdades da alma, né? E quando eles falam isso, eles estão falando do ser humano encarnado. As faculdades da alma, razão, vontade e imaginação. Eles não estão falando da inteligência.
Eles estão falando da razão, da vontade e da imaginação. Você está confundindo as coisas. Não, você desenvolveu um raciocínio. Ajuda isso, Eli. E continua falando das faculdades da alma. Vontade, razão e imaginação. Então, a inteligência, ela é aqui para a nossa lida da vida humana. Não é só que cada um vida, vai desenvolver da vida humana. Olha após só. vida, ele vai desenvolver a inteligência. Você está usando, o espírito usa a inteligência na matéria para resolver os problemas da matéria, mas é um atributo a razão, a inteligência constitui a razão. O desenvolvimento da razão é a inteligência. Então, o espírito, ele usa a vida material para desenvolver a sua inteligência. Mas não só a vida material. É um atributo do espírito. Tem nada a ver com a matéria. No plano espiritual, ele vai continuar utilizando a inteligência dele, evoluindo, que a gente chama de razão. Celine, então você está falando que a inteligência é um atributo do espírito? Sim, a inteligência é. O princípio inteligente. O que eu estou falando aqui, será que a inteligência não é um quando a gente fala de razão encarnado? Não. Quando a gente fala de razão, Rosângela, é inteligência. É que quando a gente fala inteligência, as pessoas associam com aquela intelectiva. Razão e inteligência não é só a mesma não. coisa? De conhecimento. Está falando de conhecimento intelectual é uma coisa. Inteligência, ela precede a razão. Porque a razão é compreensão, é você usar a inteligência, né? E você alcançar as leis divinas. Faz uso do intelectual. A inteligência faz uso do intelectual. Sim. E Quem desenvolve o intelecto, quem é inteligente, é o princípio inteligente. Qual é o princípio inteligente? A definição. O que é o princípio inteligente? Qual é a definição que a gente tem em Kardec? O meu esposo já falou isso. Falou assim, não está a definição lá de Deus, inteligência suprema, causa, e o espírito espírito é o que carrega o princípio inteligente. É o espírito. É o espírito. O princípio não vital, é a matéria. O princípio inteligente, o princípio espiritual. Inclusive, mas eu ainda tenho dúvida, gente, em relação à inteligência. Kardec dá um exemplo. Eu não tenho mais. Kardec dá um exemplo assim. Se a inteligência está atribuída à matéria, quando você morrer, a tua inteligência fica. Você não leva como espírito. Morreu aí. Não. A inteligência... o que eu quero dizer é assim, que eu faço uso da inteligência enquanto alma encarnada. Depois que eu e assim, você faço uso da inteligência lá. E vou desenvolver na minha razão. A razão, ela é desenvolvida. E a inteligência também. Mas enquanto encarnado, eu começo fazendo uso da minha inteligência. Aí eu vou desenvolvendo a razão. E enquanto espírito, enquanto alma desencarnada, é a razão, as faculdades da alma, razão, né? Vontade e imaginação. É que tem uma confusão aí. Eu tenho dúvida, entendeu? Eu tenho dúvida. Sim, pois é. Então vamos tentar ajudar. Ajuda em todo mundo. Me parece que a inteligência eu uso aqui, enquanto alma encarnada. Não, a inteligência é como na você lida com espiritualidade é razão, é só razão. Não aqui é só razão. É inteligência e razão, agora lá é só razão. Existe uma separação entre inteligência e razão. Razão é o entendimento da lei divina. Inteligência é o uso que você faz, as aplicações que você faz, o que você aprende para você alcançar a razão. Isso. É por isso que a gente chama de razão. Essa é a diferença. Porque ela engloba mais. A razão é o que prescinde da inteligência para iniciar a evolução moral, que é a razão. A razão é que prescinde da inteligência. E se você não desenvolver sua inteligência, você não tem como alcançar a razão. São coisas diferentes. Tá? E esquece o instinto como inteligência. Por quê? Porque o instinto ele vai enfraquecer até ser substituído. Quando a gente se torna superior. Ao corpo. Ele está associado só ao corpo. Sempre ao corpo. Então não compara. O instinto enfraquece quando a razão fortalece. Justamente. Então a nossa verdade... Oi, fala, Nene. Não, o instinto enfraquece quando a inteligência desenvolve. Isso. Eu posso dar um exemplo fácil que eu aprendi aqui no grupo mesmo. É bem simples. O cara inteligente ele vai lá e fala assim: nossa, todo mundo está se machucando com o vidro do carro. Então vamos inventar uma coisa para todo mundo usar o cinto de segurança. Isso. Aí ele inventa como é que é o cinto de segurança. Então vou fazer um de 3 pontas, vai assim, tarará e prende, tá? Aí o que vai acontecer? Tem gente que vai querer usar e tem gente que não vai querer usar. As pessoas que estão querendo usar, eles vão falar assim: nossa, eles estão desenvolvendo a razão.
se eu usar o cinto de segurança, eu não vou me machucar. Então, ela começa a usar aquilo não compulsória, compulsivamente, ou seja, toda vez que vai usar o carro, ele põe o cinto, porque ele sabe que aquilo ele não vai se machucar. Então, ele está usando a inteligência, que é fazer o cinto, com a razão dele. Aquilo lá não vai Muito permitir bem, que eu me machuque, entendeu? dá uma É boa simples diferença. isso aí. Então, a inteligência. Então, numa próxima vida, vou usar o cinto de segurança, teoricamente, né? Não é assim que acontece. Mas eu vou usar o cinto de segurança porque eu já aprendi que aquilo não vai fazer com que o vidro me machuque tanto. Assim, Justamente. E você eu vê acho o que esse é um seguinte, exemplo fácil. é basicamente isso. Ou seja, a inteligência, ele está no espírito. Vai e volta com o espírito, evolui com o espírito. Se você vai dizer, a razão que você desenvolve, assim como a inteligência, a razão, a vontade, é tudo desenvolvido por nós. Isso vai da sua competência. Agora, você não vai conseguir chegar na razão sem a inteligência, que ela acabou de dar o exemplo. Entendeu? Você não vai conseguir fazer isso. E essa inteligência, ela não está ligada só a coisas materiais, que é um equívoco que eu acho que você está cometendo. A inteligência é, inclusive, a minha percepção de como as coisas acontecem. Eu saber como as coisas acontecem, na sociedade, por exemplo, é uma inteligência isso. Ah, isso não é razão? Não, não é razão. Isso é uma inteligência. Sim. A razão é quando eu percebo o que se afina com a lei de Deus, mas aí eu preciso saber o que é a lei de Deus. E aí o que se afina ou não com ela. Aí sim eu tô desenvolvendo a razão. A razão, eu acho que é um conceito mais abrangente. A razão não, de a razão é inteligência. fácil de você entender o seguinte. Se todo mundo que é inteligente está afinado, que eu acho que esse aqui é o teu equívoco. Você acha que todo mundo que é inteligente já desenvolveu a razão. Não. E não é. E não é. Eu posso ser muito inteligente, como já vem em vários relatos, e eu não sou, não tenho conhecimento da lei divina. Ou conheço e vou contra ela. Não uso a lei divina. Então eu não estou desenvolvendo a minha razão. Entendeu? Eu não estou seguindo nesse caminho. Aí você vai ter essa confusão que você está tendo agora. Então é inerente, uma coisa está ligada com a outra. Se eu desenvolver a minha evolução moral, me traz para a razão. Exige o conhecimento das leis divinas, do que é o bem, do que é fazer o bem nessa situação. Porque o meu conhecimento não define a minha escolha. Este é o problema. O caso do revólver é perfeito. Eu posso usar uma arma para me defender. E eu nunca atirei em ninguém. Eu tenho muitos amigos que têm armas. Eu não sou a favor de ter arma. Eu nunca teria uma. Mas eu sou a favor de que as pessoas possam ter armas. E eles nunca atiraram fora do stand de tiro. Nunca tiraram a arma do estojo em casa para nenhuma ameaça. Porque nunca foram ameaçados. Nunca precisaram defender sua família. Nunca, nunca. Uma vez se atirou. Nunca. Nem tirei do estojo. Não é atirar, não. Eu nem meti a mão no estojo e tirei ela em casa. Não faço isso. Eu não precisei. É uma necessidade que eu tenho. E graças a Deus que eu não precisei usar isso. Agora, no stand de tiro eu vou lá, pratico, tenho porte de arma, tenho tudo, vou lá e pratico. Eu sou a favor de ter uma arma para defender minha família. Eu sou a favor que você tenha o direito de fazer isso. Eu, particularmente, não gosto de arma. Mas eu sou a favor que todo indivíduo tenha o direito de escolher. De ser livre para escolher aquilo que ele quer. Ponto final. Então, agora, eu posso querer uma arma, e aí não interessa se ela é legal ou ilegal, provavelmente será ilegal, para fazer um mal ao próximo. Para ir na fazenda do meu vizinho e matar um animal, matar uma pessoa, assustar as pessoas. Eu posso. Ou seja, eu tenho a inteligência? Tenho. Eu sei atirar, eu sei usar arma, eu sei me esconder, eu sei chegar furtivamente. Olha quanta inteligência que eu tenho. Tudo isso... Satiro, você usa a inteligência para... Você não, né? A pessoa faz uso da inteligência para ter uma arma no lar, para defender a família, ela faz a inteligência dela. Agora, se ela for fazer o uso da razão dela, ela não vai ter arma, não. Não, vê bem. A inteligência é eu saber comprar uma arma, é eu saber atirar com a arma, é eu saber ir furtivamente. Posso não fazer isso, mas eu sei entrar. Se ela usar a faculdade da alma, ela não vai. Eu estou adquirindo inteligência. Agora, se eu dominar a razão, eu posso, né? Se eu conhecer a razão, se eu tiver a razão, eu só vou fazer o bem com a arma.
entendeu? O que é o bem? Me defender. Então, mas você está fazendo. A pessoa está fazendo uso da inteligência. Achar que uma arma vai defender ela e vai defender a família dela. Não Então, defende? a inteligência. Como não defende? A arma defende. Vamos. Eu não Pra preciso mim, atacar a ninguém. minha percepção, para mim, não. Então tá bom. Então, Agora sim, ó, eu escolhi a profissão de militar, eu escolhi a profissão Não, mas não de tô falando, você não precisa ter uma profissão. policial, né? Eu escolhi essa profissão. Aí eu porto arma. Eu fiz todo o treinamento e tal, eu porto mas arma. esse é um Se eu equívoco. estiver diante de uma situação aonde eu tô lá na porta de um supermercado, tá tendo um assalto, aí eu sou chamada. Se eu estiver diante de uma situação onde o uso da arma eu vou conseguir defender pessoas, eu vou conseguir evitar que muitas pessoas sejam prejudicadas, eu vou fazer uso da arma usando a minha inteligência e a minha razão. Não, eu acho assim, você está Vou usar pegando os um dois. exemplo que envolve uma opinião aí. Pensa sobre ele. Voltamos no ponto. É o que eu Inteligência é o saber, é o estar preparado, você falou, é o saber usar uma arma, estar preparado, inclusive psicologicamente, para ter uma arma, senão não tem uma arma. inteligência essa Ou parte. seja, tudo isso é inteligência. O uso que eu vou fazer dessa arma, Aí você acrescenta razão. sim. Você Então são acrescenta duas razão. coisas diferentes, entendeu? É o que eu estou dizendo, são coisas São duas coisas diferentes. diferentes. Sim. Pois é, Não, mas- agora, a inteligência, ela é adquirida e levada, ela está no espírito, não no corpo. Inteligência é como eu sei, Ô, Conde, eu fala um saber como as pouquinho aí. coisas funcionam. E a razão é quando eu pego esse conhecimento de como as coisas funcionam e aplico na lei de Deus. Aplico com ou sem a lei de Deus, melhor dizendo. Com, É isso aí. ou sem a lei de Deus, entendeu? É, eu e sei lei como as de coisas Deus, lei funcionam natural, através da... né? É, Lei de então Deus, eu- lei natural. Não, por exemplo, É eu pra sou todos. um Independente se você selvagem. acredita em Deus ou não. É lei para todos. Lei natural. Sim, mas mas assim, a gente chama lei natural também de mas lei eu de não Deus. compreendo a lei. Não Eu vou dar um compreendi. exemplo. Quando eu sou ignorante, quando eu tô lá e sei usar um arco e flecha, é a mesma coisa, é uma arma. O arco e flecha. É uma arma igual. Eu sei usar um arco e flecha, eu uso para caçar. Então isso é uma coisa que eu preciso disso para usar, para sobreviver ali, digamos assim. Isso é inteligência, eu aprendi a usar. Agora, se eu coloco o uso só em coisas do bem, que não ofendem a criação de Deus, por exemplo, para a gente falar aí, eu estou agindo no bem. Mas no momento que eu aponto o arco para uma pessoa que eu não gosto, aí eu já estou indo contra a lei de Deus. Você está usando de coerção para com as pessoas. Você está usando da sua inteligência para se impor sobre os outros, para coercitivamente fazer com que a pessoa faça o que você quer. Não estou dizendo matar, não. Só apontar para a pessoa e falar assim, e aí, vai fazer o quê? Isso é coerção. Eu quero me impor pela coerção armada, no caso. Porque tem coerções muito piores que a armada. A de ideias. Onde você não explica para pessoas que não entendem e as pessoas fazem aquilo que você quer. Você conduz as pessoas. Religiões fazem isso. Eu acho muito pior uma religião do que um cara armado. Entendeu? Faz muito mais mal. Sofismo. Pois é. Mas isso é o que. Pois é, dá o nome que você quiser. Então, assim, é claro. Voltando à sua pergunta inicial. Não, a inteligência não é da matéria. Não é desse mundo. A inteligência é do espírito. E ela é uma aquisição do espírito. Mas, Satira, eu não disse que a inteligência é da matéria. Eu disse que a inteligência... Não, eu tenho dúvida, entendeu? Você fala. A inteligência, a gente faz uso dela, a gente faz uso dela enquanto alma encarnada, porque ela serve aqui para nós, Não. para nossa vida aqui. Lá também. A inteligência é a faculdade de E conhecer, vai né? desenvolvendo a razão, vai Isso, fazendo uso da o razão. Paulo os definiu dois bem. juntos. Inteligência é a Agora, faculdade de conhecer. E Então, a gente agora, na conhece, vida inclusive, espírita- fora da matéria. Na vida espírita, é a razão. Não. Na vida A espírita, a inteligência não gente precisa utiliza Essa a separação- inteligência para conhecer. Rosângela, essa separação não existe em Kardec. Kardec não diz isso. Não, são dúvidas minhas. Pois é, então Não estou tô te dizendo falando tem ou que, não tem. assim, a gente tentou te mostrar o seguinte: o Paulo definiu bem.
né? Uma forma de você ver a inteligência é você conhecer as coisas. Você continua conhecendo as coisas quando você vai para o mundo espiritual. Você É continua interessante, conhecendo. né? Porque Né? aí posso usar a inteligência, desculpa, Satira, eu posso usar a inteligência para conhecer um livro, mas eu tenho que usar a razão para compreender o livro, né? Então, e a gente faz isso, inclusive, como espíritos, né? Justamente. Faz isso, inclusive, como espírito. Eu não preciso ter coisas materiais envolvidas para definir se é inteligência ou é razão. Os dois funcionam nos dois mundos. E a inteligência, ela é tanto que o nome é princípio inteligente. Nós somos o princípio inteligente, porque nós somos espíritos. Nós não somos esse corpo. Nós somos espíritos. Isso muda completamente a visão. Nós somos princípio inteligente porque a gente é que dá forma e manipula a matéria. Por isso a gente é princípio inteligente. Você está restringindo o espírito a ser um cara que só mexe com a matéria. E não é isso. Isso é um pequeno período da nossa vida como espírito, está ligado a um pequeno período. Eu digo está ligado à má matéria. Por que Kardec usou esse termo, princípio inteligente? Aí eu estou aqui deduzindo, né? Porque a gente manipula a matéria. Por isso a gente nós somos inteligentes. Porque a gente manipula a matéria. Vai estudar que Kardec não deduz isso. Ele diz que nós dominamos a matéria. Não, eu não estou dizendo não que é esse o objetivo. Que porque ele usou esse termo, princípio inteligente. Não. Por que ele usou? Não tem essa pessoa. Do mesmo jeito de por que ele usou perispírito? Não. Por que ele usou esse termo? Pois é, mas faz uma busca lá em Kardec de princípio inteligente e dá uma olhada o que ele define como princípio inteligente. Ele começa definindo como sendo o espírito. E aí, adiante, ele coloca a capacidade do espírito de, através do perispírito, que é outro envoltório, né, como o corpo humano é um envoltório, através do perispírito, dominar a matéria. Você está confundindo aí, ou seja, é uma capacidade do espírito. O princípio inteligente é o espírito. Ponto final. Isso aí. E uma coisa que a gente se esquece. Vamos lembrar, a gente só está apegado à matéria por um tantinho assim, ó, na nossa vida de espírito. Desse tamanho assim. Todo o resto é a gente sem matéria. É que a gente dá muito valor para aquilo que a gente é. Mas a gente, na verdade, é, numa expressão popular, o cocô do cavalo do bandido ainda. Entendeu? Isso aí não tem quase nenhuma importância. Está muito distante do que a gente vai ser ainda. Então dá uma olhada lá e tenta resolver essa dúvida buscando o termo princípio inteligente. Você vai achar várias definições. Aí você vai ver que não é só isso. Que a inteligência ela é bem mais do que... Ela suporta a razão. E ela trabalha junto com a razão. Sem inteligência você não alcança a razão. Basta dizer isso. É por isso que a inteligência é necessária. E também tem que ser desenvolvida. Entendeu? E lá no período material, onde não há necessidade espiritual, que a gente passou, nesse período a gente faz isso que o Paulo falou. A gente realmente conhece as coisas na matéria. E no mundo espiritual não conhece. Não tem ainda essa inteligência ligada ao mundo espiritual. A gente está na matéria, o uso das coisas na matéria. Que é para a gente criar uma base e depois a gente começar a evoluir para o mundo espiritual. Aí são outros conhecimentos. Que não é a razão. É conhecimento da inteligência. Conhecimento está ligado à inteligência, não à razão. Tá? Se você quiser separar aí, quiser fazer uma separação, mas não precisa. Basicamente, a melhor separação, na minha opinião, é inteligência e razão. E uma precede a outra. Não tem razão sem inteligência. Como se tirasse a inteligência, vai tirar a razão da pessoa. Pode observar. Né? A Bruna não gosta de falar, acho que a gente fala muito. Aí ela passou um monte de coisa aqui, ó. Hoje a inteligência, com 2 N's aqui, não é só a cognitiva, a interpessoal. Isso aí, a existencial e espiritual, justamente. Né? Fazem parte. Aquela história de inteligência emocional. Todo mundo já sabe o que é isso, essa altura do campeonato. Né? É uma coisa que nasceu
Há 20 anos, mais de 20 Ô, anos. Bruno, é a razão, não é? Essa tal de inteligência. Não, É a razão, não é? não é a razão. Não é porque eu posso ter inteligência emocional, se você vê a obra, e posso ser o cara mais dominador do mundo. Para dominar as pessoas. Eu posso usar a inteligência para dominar as pessoas. E aí eu tô fora das leis de Deus. Esse exemplo é genial. Se você vê a obra original de inteligência emocional, ele dá exemplos como esse. Onde você desenvolve a sua inteligência emocional, é uma parte das inteligências que você tem. Mas lá eu acho, lembrando agora, que faz muito tempo que eu li, eu tenho essas obras, que ele não separa essa questão de razão e inteligência lá. Mas a inteligência emocional, ele não separa. Ele não dá alavancada para a razão, como o Espiritismo dá. Mas e na inteligência emocional, e hoje tem uma obra, eu até tenho ela, quem quiser me pede que eu passo, que chama Inteligência Espiritual. Mas também tem esse mesmo equívoco, entendeu? Mas é interessante, que ele mostra as dimensões de inteligência que o homem desenvolve. E se você se perceber como se desenvolvendo em várias áreas. Foi o que a Bruna quis mostrar aqui, né, Bruna? O desenvolvimento moral poderia ser uma inteligência moral. Aqui no meu sistema, por isso que eu não quis falar, que eu tive uma queda, inclusive. Então, a gente tem a nossa parte de inteligência, ela é uma coisa muito mais ampla. É como se fossem várias janelas e elas se intercalam. Então, não tem como a gente focar hoje em dia, na atualidade, só na parte cognitiva, só na parte, né, que a gente lida nessa forma isolada, não é mais isolado. Só que Kardec, ele trouxe um conceito que eu entendo como uma inteligência moral, né, na minha interpretação, porque ele traz esse desenvolvimento a mais, e olha aqui lá atrás, né? Então, ele traz esse avanço. Então, eu sempre, quando lido com outras pessoas, eu sempre falo desse aspecto do Kardec, porque ampliou e muita gente não conhece. Então, eu acho tão importante falar disso aqui, porque realmente dá essa amplidão. Eu vejo a inteligência moral como esse aspecto que se inicia com a razão e que é a evolução moral. Eu não vejo como ética, como isso, eu vejo como uma evolução moral. Entendeu? Então é muito mais amplo do que uma inteligência. A inteligência. Sim, senão você vai estar resumindo. Eu não usaria o termo inteligência, mas do que eu estudei esse inteligência emocional, né? O livro original, eu tenho ele. Tem desdobramentos dele bem interessantes. E é um aspecto que o ser humano há 20, 25 anos atrás não foi quando foi descoberto isso, né? Aliás, foi mais de 25 anos. Isso é de 1990, se eu não me engano. Eu acho que faz tempo mesmo. Faz muito tempo que eu li, também. Uns 30 anos. Lembro mais ou menos, mas... faz uns 30 anos. E aí, o autor, ele é autônomo ou heterônomo? Todos nós somos heterônomos de certa maneira, mas isso não diz nada sobre o autor. A ideia, o conceito dele é bom. Isso, a ideia do autor. A ideia dele... autônomo ou heterônomo? Não, ele mostra que você pode desenvolver isso, mas que tem gente que desenvolveu. Ele não se fixa nisso. Ele se fixa na necessidade que todos nós temos de considerar o aspecto emocional e se desenvolver. Tá? Assim, ou seja, a partir do emocional, adquirir inteligência. Que, na minha opinião, hoje, nada mais é que você dominar as emoções. É uma forma para você dominar as emoções. Sim, eu não estou bem lembrado, mas outro dia eu estava relendo um trecho somente sobre isso. Né? Eu falei, então a inteligência emocional tem a ver com as emoções. Eu vou usar a minha inteligência para dominar as emoções. Para dominar as emoções. Pelo que eu me lembro do livro, ele traz assim informação de como você desenvolve técnicas para ter melhores relações. Agora, para que você vai fazer isso? Entendeu? Não, é um livro Se for um neuromarketing, é heterônomo. Mas que eu estou te falando, naquela época não tinha não tinha neurociência. Esquece que a neurociência faz tempo. É recente. Isso aí é antigo, é 1980 ou 90, anos 80 ou 90. Eu acho que é anos 90, porque eu acho que é 90. Que eu comprei a primeira vez esse livro em inglês, livro de bolso nos Estados Unidos, e aí eu acho que foi na época da Xerox, então anos 90, lá para 95, uma coisa assim.
Eu acho que foi mesmo, Sativa. Eu acho que é 95, isso. 94, mais ou E menos. não tinha neurociência. A neurociência é recente, tem menos de 10 anos a neurociência. E que é mais um estudo novamente, é um estudo científico heterônimo, né? Que só considera o corpo, não considera a alma. Ela não introduz a alma na equação. Então ele não averigua nenhum fato ligado à alma. E esse é um grande. A gente pode usar alguma coisa, mas cuidado. Vamos lá, vamos ler mais um pouquinho? Então, Deixa eu só. princípio inteligente, daí ele começa simples e ignorante. Sim, mas você já tem a capacidade de ser Simples inteligente. é sem o uso da vontade, né? E ignorante sem o uso da razão, é isso? Sim, mas onde é que você quer chegar? Tá. Então, aí, enquanto alma encarnada, ele vai fazendo uso da inteligência para ele desenvolver a razão. Não. Ele primeiro adquire a inteligência. Eu Depois consegui chegar até isso, ó. Não, aí você começa a adquirir a inteligência. Depois disso, e aí você está no mundo material, no período material, você está no período material, desenvolvendo a sua E inteligência. simples e ignorante, ele reencarna sucessivamente. Não, sim, rapidamente, sei lá. Então, assim, o ponto é que naquele período você está principalmente adquirindo inteligência. Faz sentido. Depois de uma certa quantidade de vidas, aí é que você começa a desenvolver a razão, a vontade. Isso. Aí você Capacidade começa a desenvolver o livre-arbítrio. Aí você começou o desenvolvimento espiritual. Aí nós somos material e espiritual, segundo período. Que é o que nós estamos hoje. Nós temos o aspecto material E aí eu volto para a vida espiritual, mas com a minha a razão inteligência, ela quando é eu uma... encarnar de novo, mas assim, continuo desenvolvendo a minha inteligência e perceba também que a inteligência, por ser assim nesse período material, ela não está ligada à matéria. Ela precede a razão. Por isso que eu vou continuar ligado à matéria enquanto a minha inteligência não se desenvolver. Porque eu não consigo alçar para o mundo espiritual. É esse o ponto. E não que, não, tá vendo? No mundo material eu desenvolvo a inteligência. Não. A inteligência que você enfraquece é a instintiva, que é o instinto, que é um tipo de inteligência. Mas não é a inteligência que a gente está falando. A inteligência do indivíduo que você conquista, ela precede as faculdades da alma. Que aí é o seu passo, é quando você bota o pé no mundo espiritual. Essa é a lógica. Então não faz uma conexão entre material, inteligência, razão espiritual. Não. Porque senão seria muito fácil. Quando eu estou no mundo espiritual, eu tenho toda a razão do mundo. Aí é muito fácil. Porque se eu falei isso, foi um erro. Eu não falei que a inteligência é da matéria. Tipo, Não. A inteligência do meu cérebro, e daí eu desencarnei, a inteligência vai ficar no cérebro e eu vou pro mundo você chegou a espiritual. falar, não foi. associar Então dessa maneira. eu me deixei entender errado. Não. Eu estou dizendo que a inteligência ela é desenvolvida pelo espírito enquanto ele está encarnado, porque faz parte, ele precisa dessa inteligência aqui. Não, mas eu desenvolvo ela... na vida, entendeu? É na percebe vida assim, eu desenvolvo... E no plano espiritual... Não é na matéria, não é no meu cérebro. Não, eu sei, mas eu desenvolvo isso em todos os lugares. A inteligência, ela, como disse, ela está em todos os lugares. Eu não posso estar reconhecendo emoções que eu tenho no mundo espiritual? Posso. Isso é conhecimento. E eu estou fazendo uso da inteligência e da razão, ou estou fazendo uso só da inteligência, só da razão? Não. Ou dos dois? Quando eu estou reconhecendo as emoções que eu tenho, é inteligência. O que eu vou fazer com essa informação... É razão. É razão. Entendeu? Agora, o detalhe que é novo, pelo menos para mim, né? Quer dizer, que o Paulo falou recentemente, é o seguinte... A razão, aí é uma outra confusão. A razão só leva ao bem. Ou seja, quando eu alcanço a razão, eu só faço o bem. Então, enquanto eu não alcanço a razão, eu estou usando a minha inteligência e estou fazendo coisas que não estão alinhadas com a lei de Deus. A inteligência usa as emoções e às vezes me mete o pé pelas mãos.
Aí, justamente, aí tem mil É maneiras por de... isso que eu tinha dito que, na verdade, quando você usa a inteligência e aplica a lei natural, a lei de Deus, A razão. tem a isso. razão. É porque o que, assim, não é a razão. Você tá, aplicar é uma escolha. A escolha é a vontade, que é sequência da razão. Primeiro eu tenho que entender a lei de Deus para escolher. Aí a escolha é automática. Se eu entendi que a lei de Deus, o certo é isso, é fazer o bem nesse sentido, e eu sei fazer, eu só faço o bem. Eu não tenho por que fazer diferente. Entendeu? Eu só faço bem. Agora, se a minha eu não vontade cheguei... está de acordo com a minha razão... Se eu não cheguei nesse conhecimento da razão, eu estou no meio do caminho, aí sim eu estou me dividindo entre a razão que eu estou conhecendo, que eu estou obtendo da lei divina, e as minhas tendências, que, digamos, passa pelo apego material. Aí é onde pinta a chance de eu fazer a coisa errada, mas não é por escolha. É porque eu faço a coisa... Eu não escolho. Ah, não, eu escolho o mal ao bem. Não é isso. Eu escolho a mim, eu escolho o prazer, eu escolho a felicidade, a alegria, não é a felicidade. Eu vejo que a inteligência está muito suscetível às emoções. Não. Muito suscetível às emoções. Você Por controla... isso a gente usou lá a descoberta do Einstein para fazer bomba atômica. Não, mas você está confundindo. A inteligência, ela não te ajudou ainda. Se ela não te ajudou a alcançar a razão ainda, ela também não é culpada de você escolher a emoção. Cuidado. Você não precisa ser inteligente para ficar escolhendo a emoção. Eu posso escolher a emoção sem pensar. A emoção não requer raciocínio. A emoção é irracional, o que eu quero dizer é isso. Ela é irracional. Então eu faço uma escolha justamente sem usar nada, nem muito menos a inteligência. A emoção entra como efeito. Como efeito, justamente. Usa a inteligência instintiva. Não, ela não usa. O instinto é uma inteligência coisa. instintiva, ela é irracional. O instinto é uma coisa, a emoção é outra. São coisas diferentes. Não mistura as duas. Entendeu? Rosângela, lá no capítulo 3º, que é do bem e do mal, lá na Gênese, ele separa bem o que é o instinto e a inteligência. Que a gente chama de emoção. Por favor, se você achar isso ali. Ele tá Você não tem a pesquisa em PDF, não, amiga? Eu não aprendi a usar inteligência. O dia que você quiser chamar um de nós que a gente ensina você a fazer. Rosângela, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no grupo lá nosso esse item, porque lá ele faz um estudo bem legal disso, viu? Sim. Olha, eu vou dizer para você, Sueli, eu já li umas 4 vezes. Mas eu quero desenhar, entendeu? Eu quero desenhar. Não, vamos, eu acho que a gente precisa. Para eu compreender, eu tenho que desenhar. Não basta só eu visualizar. Sim. A gente precisa entender, sim. Tá. Quero desenhar na minha mente. Esperamos ter ajudado um pouquinho. A minha faculdade de imaginação ajudou bastante. Se você ler a Gênese, o princípio espiritual, lá ele explica bastante sobre isso. Também, ó, bem lembrado. Capítulo. Porque lá ele explica bastante o que é a razão. Então, mas tenta ler, tenta acompanhar algum estudo, alguma coisa assim. Pega do DPT dessa parte aí, de algum deles, e vai acompanhando junto, que eles falam muito disso. A gente muito bom bastante isso. O estudo. Então aí você vai acompanhando que as dúvidas que as pessoas têm são muito... É normal ter essa dúvida, todo mundo tem. Mas aí da hora que caiu o clique para você vai entender. É que ainda não caiu. Eu confundia. Uma coisa é desenvolver, uma coisa que você sabe... Por exemplo, uma coisa é você ler a receita do bolo, a outra é ir fazer, entendeu? É isso mesmo. A razão é mais ou menos o ir fazer, sabe? É isso aí. É quando você aplica o que você aprendeu. Ah, minha mãe falou que se misturar o ovo primeiro é melhor, não sei o quê. Isso é razão, usar só razão. Mas está escrito lá também, entendeu? A inteligência só é uma coisa, assim, vamos dizer, entendeu? Aí a razão é aquilo que você acrescenta, aquilo que você raciocina. Mas tem definições muito claras lá do que é. Naquele capítulo, o instinto e a inteligência é muito bom. Também. Para o instinto da inteligência. Um é matéria, o outro é... Mas olha, Rosângela, a gente tem dúvidas, você vê que na hora de explicar, a gente desenvolve ideias. Justamente. Faz parte. Até pouco tempo, né, eu achava que inteligência, conhecimento e razão era a mesma coisa.
Agora a gente... Até 3 meses atrás eu falava isso. Aí o Paulo chegou com o conceito separando e deixou claro, olha, razão é quando a gente conhece a lei. Aí a única dificuldade que eu gosto de alertar sempre é o seguinte: você não sai, em um estalar de dedos, você não alcança o conhecimento da lei divina. As pessoas acham que é assim. É gradativo. Tudo é gradativo. Entendeu? Então, e se a gente se violenta... Enquanto eu não chegar lá no topo... Eu vou fazer isso, a gente se violenta, daí não é legal. Enquanto eu não chegar lá no conhecimento completo daquele aspecto, eu estou falando de um aspecto da lei divina, completo, eu não tenho essa predisposição absoluta de fazer o bem. Quando eu chego lá, eu só quero o bem. Enquanto eu não chego, você está indo. Aí no caminho, você pode escolher caminhos errados, pode resolver parar, descansar, pode resolver um monte de coisa, mas você está parado. Entendeu? Então, assim, é gradativo, tudo é gradativo. Né? Porque a gente tem que ser absolutista, e não dá pra gente ser absolutista nesse estágio da vida que a gente está, que a gente vive. A gente estudando, e é o que você falou, parando e tal, porque é assim, levar no automático, a gente leva a vida inteira, entendeu? E aí agora a gente fala assim, nossa, mas eu não posso mais levar no automático. É bem isso aí. E outra, Sueli, eu quero colocar na minha prática do dia. Isso. Eu quero estar Esse é o melhor objetivo, eu acho. Eu estar diante do desafio e isso me ajudar. Mas eu não quero só porque eu sei, intelectual. A sua dúvida, por exemplo, eu quero me faz pensar. Porque se eu desenhar na mente, na hora da situação, eu aplico e vejo se dá certo, se não dá. Sem problema. Todo mundo aqui acho que está disponível, eu pelo menos estou. O dia que você quiser falar, vamos entender isso, a gente faz uma pesquisa, peraí. Não, mas esses estudos a gente vai... A gente vai conversando. E eu vou lendo mais vezes aqui. Não, mas não é só você. Entendeu? Assim, aí a pesquisa no PDF, ela é muito boa. Para mim... Eu vou aprender a fazer isso. É que, assim, o meu notebook... Eu não tenho notebook, né? Eu tenho um aqui que demora 2 horas para ligar, que é mó antigo. Pois é. Que aí o meu marido baixou tudinho o material que você disponibilizou. Ele abaixou todos os livros. Mas o negócio é 2 horas para ligar. Aí eu fico usando o notebook dele e o da minha menina. Que não posso abaixar os livros aqui nele, porque o notebook é deles, né? Eles usam para estudar o trabalho. Aí tá nessa vida aí. Mas os livros físicos que eu tenho, eu leio. Não, pois é. É porque o digital ele ajuda a acessar o princípio, o termo, rapidamente. Eu vou ganhar meu notebook daí. Não, aí conta com a gente. Quando você tiver uma dúvida assim, aprenda a chamar a gente. Fala, tá disponível aí, vamos trocar uma ideia. É assim que eu faço, não é, Paulo? Eu já falo muito com o Paulo, aí às vezes a gente fala com a Ariane, entra na conversa, falo com a Ju desde sempre, falo com o Arthur direto, quando ele não está viajando, já falei com a Sueli, né? Então a gente vai falando, ô Sueli, tal coisa aqui, o que você acha disso? Sabe? Se puder ajudar, pergunta, não, eu acho isso, eu acho aquilo, aí a gente vai, eu tenho tal informação, entendeu? A única louca que consegue fazer isso sem computador é a Juliana. Ela é louca, alucinada, entendeu? Com aquelas anotações e cadernos e livros. Esquece. Ali é uma coisa que aquele método alucinado dela não consigo entender. Aqui. Eu não consigo. O computador me salvou. Mas eu vou aprender a mexer no computador, que é bem mais... Mas foi muito bom essa conversa, porque não, é difícil sem esse conhecimento, Rosângela. Eu acho, né? Tanto que eu dei um up quando eu fiz essa separação e estudei ela. Se você não tem esse conhecimento, é muito complicado você entender certas coisas. Entendeu? E é um raciocínio normal você manter o apego à coisa material. Entendeu? Hoje eu tenho algumas bandeiras que aparecem na praia quando o mar está revolto. Uma delas é o seguinte: se o conceito está me levando para uma coisa muito material, tá errado. Eu não sei aonde, mas está errado. Porque nossa vida não é material, ela é espiritual. Uhum.
Entendeu? Ponto. Isso eu tenho certeza. Então eu já desenvolvi certas bandeiras que quando a coisa vai para lá, essa história do absoluto que eu chamei a atenção para mim. Se eu estou desenvolvendo um conceito aonde eu não apareço como absolutamente responsável e absolutamente livre, se eu não me vejo, eu não entendi o conceito direito. Se tem alguma dúvida no caminho ali que eu não percebo isso, essa é uma outra bandeira muito forte que eu tenho. Entendeu? Muito, muito forte. Tanto que teve uma discussão no outro grupo recente que o pessoal buscou lá o termo em francês, não sei o que, estão consultando, a Marisa está consultando o Paulo e a tradução, já descobriram que o termo está traduzido errado. O pessoal descobriu que o termo está traduzido errado ali, vão publicar ali, né? E eu me apeguei nisso, eu falei assim, olha, se for dessa maneira que está traduzida, concordo com todo mundo aqui. Nós não temos liberdade, não temos livre-arbítrio. Logo, tá errada a tradução. Já resolvi o problema. Falei assim, não sei te dizer qual é o termo, mas tá errada. Não é esse o conceito. O conceito que a gente estudou em 150 lugares é esse, absoluta responsabilidade e liberdade. Liberdade. Você é absolutamente livre. Não tem porém, não tem mais, não tem ninguém te ajudando, ninguém te empurrando, ninguém... Tem alguém te ajudando no sentido de orientação, mas orientar não é mandar. Que as pessoas confundem as coisas. Entendeu? Tem que ser claro. Ó, o que é impor? Impor é mandar. É nesse sentido. Sugestão, né? Sugestão. É sugestão. Então assim, qualquer coisa que me tire dessa bandeira que não conclua, eu posso até não saber onde é que está o erro, mas eu sei que está errado. Tem alguma coisa que eu não estou sabendo naquele ponto. Então vamos atrás daquela informação. Aí a gente pode estudar junto, e normalmente estuda, e as pessoas clareiam. Não, em tal lugar diz isso. Ah, pronto, tá vendo? Clareou. Mas eu vou bater o tempo inteiro. Não sei. Em último caso, eu vou dizer assim: não sei explicar, mas tá errado essa conclusão. Porque não bate com um princípio fundamental da doutrina. Entendeu? Então tem algum erro em algum lugar. E aí, dito e feito. Descobriram um erro na tradução de uma palavrinha, de um verbo, lá na tradução original para a tradução que foi feita por Herculano, pelo próprio Herculano. Que foi feita pelo E Herculano. ainda, né, se a gente for pensar, ainda a doutrina espírita tem uma progressão, então se você for ler os conceitos que compuseram lá a Revista Espírita em 58, alguns sofreram alteração, e aí nós terminamos a doutrina com aquela, né, sabendo que tem mais coisas para a gente saber do que existe ali, né? Aí esse é o outro lado, né? Tem coisa que nós não temos resposta imediata, mas a gente tem muita coisa que a gente não sabe que já está dito, né? E a gente não sabe. E eu tô falando nem de compreender, tô falando de saber. Eu não li a obra toda de Kardec. Estamos lendo, né, Paulo? Vamos ler. Quando acabar a Revista Espírita, até lá eu já só faltam mais 12 anos. Até lá a gente vai estar dominando. Como diz o Conde que saiu, são 10 anos, né, que a gente vai terminar a leitura. Para terminar a leitura. Mas é isso daí. Então a gente tem que começar a adquirir os princípios. Eu penso assim, eu começo a adquirir os princípios e me firmar neles. Até o momento que eu provo que aquele meu primeiro entendimento pode ser melhorado. Aí eu melhoro. Enquanto isso eu me baseio naquele princípio. Mas você tem que... A dita verdade, como a ciência nos mostra, e nós somos uma ciência, ela é buscada dia após dia. E ela muda. De acordo com a nossa evolução. Com a nossa... Justamente. Nossa razão. E como o bebê sendo gestado ainda na moral, eu estou muito longe, eu não sei nem ler ainda, quanto mais... Foi muito bom o estudo hoje. Né? Obrigado a todos, então, amigos. Até mais tarde, então. Para todos. Tem a aula da Juliana, né? Boa semana, gente. Tem a aula da Juliana agora, hein? Tem a aula da Juliana daqui a pouco, 1h30 da tarde, com aquele pessoal da Suíça. Ah, é? É. Você vai pôr lá no grupo, Satiro? Posso colocar lá no grupo. Coloca lá, que eu nem estava sabendo. Vou botar no Espiritismo para todos. Tá bom? Tchau pra todos. todos, Melhor, pede pra Juliana, porque, desculpe, eu vou sair correndo, que a minha mulher já foi abastecer o carro para... Eu mando lá no grupo. Tchau. Bom.
Beijo, gente. Tchau, tchau.